Os efeitos sonoros são uma parte fundamental da ambientação em jogos, pois eles desempenham um papel importante na criação de uma atmosfera envolvente e imersiva para o jogador. Eles possuem várias funções importantes, como a criação de atmosferas diversas, como tensas, assustadoras ou emocionantes. Eles também podem ser utilizados para transmitir a história e o personagem de um mundo no jogo. A adição de efeitos sonoros realistas aumenta a sensação de imersão do jogador no jogo. O som de passos ecoando em um corredor vazio pode ser usado para transmitir uma sensação de solidão e vazio, o que ajuda a intensificar a experiência de jogo. Além disso, os efeitos sonoros também são valiosos ao fornecer feedback ao jogador sobre as suas ações, como o som de uma arma sendo recarregada, que indica ao jogador que a arma está pronta para ser usada novamente. Outra função importante dos efeitos sonoros é a orientação do jogador. Eles podem ser utilizados para indicar a direção de objetivos ou inimigos, como o som de uma porta sendo aberta, que pode indicar ao jogador que há algo importante para ser encontrado ou resolvido atrás da porta. Em conclusão, os efeitos sonoros são uma parte fundamental da ambientação em jogos, pois ajudam a criar uma atmosfera imersiva, fornecem feedback ao jogador e orientam em sua jornada. Um dos aspectos mais valiosos dos efeitos sonoros é a sua capacidade de aumentar a imersão e a envolvência do jogador no mundo do jogo, tornando a experiência ainda mais intensa e memorável. Exemplos de ambientações. Agora, se fôssemos imaginar a ambientação ideal, qual seria para cada tipo de gênero? Vamos imaginar que precisamos ambientar um jogo de zumbi. Como professora, eu devo dizer que a adição de efeitos sonoros é uma parte importante da imersão em um jogo de zumbis. O som pode contribuir para a criação de uma atmosfera tensa e amedrontadora, tornando a experiência de jogo mais intensa. Agora, vamos examinar sugestões de som ambiente um pouco mais detalhadamente? Barulho de passos. Os barulhos de passos dos zumbis são um componente crítico para criar uma sensação de ameaça e tensão. É importante que os passos sejam arrastados e arrítmicos, para transmitir a ideia de que esses seres são diferentes de seres humanos comuns e que são perigosos. Gemidos. Os gemidos dos zumbis são uma excelente maneira de criar uma atmosfera assustadora. Os gemidos precisam ser amedrontadores e agourentos para transmitir a sensação de que esses seres são impiedosos e não devem ser subestimados. Estão ouvindo? Barulhos de objetos sendo arremessados ou quebrados. O som de objetos sendo arremessados ou quebrados é uma excelente maneira de indicar a presença de zumbis em uma área próxima. Isso pode ajudar a criar uma sensação de tensão e ansiedade ao longo do jogo. Barulho de sirenes. Barulhos de sirenes podem ser usados para indicar uma invasão de zumbis em uma área específica. Isso pode ajudar a criar uma sensação de caos e desespero, transmitindo a ideia de que a situação é séria e deve ser levada a sério. Sons de tiros. Os sons de tiros são uma parte crítica de qualquer jogo de zumbi. Eles precisam ser intensos para acompanhar a ação de luta contra os zumbis. É importante que eles sejam claros e fáceis de distinguir para garantir que o jogador saiba quando ele está tendo sucesso ou fracasso em uma luta contra os zumbis. Sons de animais assustados. Os sons de animais assustados são uma excelente maneira de indicar a presença de zumbis em uma área, de criar uma sensação de caos e desespero. Isso ajuda a transmitir a ideia de que o mundo está se tornando um lugar perigoso e que as coisas estão fora de controle. Em resumo, os efeitos sonoros são uma parte fundamental da imersão em um jogo de zumbis. É importante que eles sejam cuidadosos e escolhidos com sabedoria para contribuir com a atmosfera geral do jogo e tornar a experiência de jogo mais intensa e realista. Além disso, é importante levar em consideração o equilíbrio dos efeitos sonoros, garantindo que eles sejam ouvidos claramente e que não sejam tão altos que ofusquem outros elementos importantes do jogo, como diálogos e música. Outra coisa importante a se considerar é a variação dos efeitos sonoros. É importante que eles não sejam repetitivos e que mudem de acordo com a ação que está acontecendo no jogo. Por exemplo, o som dos passos dos zumbis pode mudar de acordo com o terreno em que eles estão andando, tornando a experiência mais imersiva. Um exemplo de jogo de zumbi que usa desses sons para sua ambientação é Left 4 Dead. A trilha sonora do jogo é intensa e assustadora, com uma mistura de música eletrônica e efeitos sonoros sombrios. As músicas são compostas para serem cada vez mais intensas, à medida que a ação do jogo se intensifica, criando uma sensação de urgência e aumentando a tensão dos jogadores.
Além da trilha sonora, os efeitos sonoros do jogo também são excelentes. Os gritos dos zumbis, o barulho das armas e o som de itens sendo quebrados ou movidos aumentam a imersão do jogador no mundo apocalíptico de Left 4 Dead. A ambientação sonora também é usada para avisar o jogador sobre as ameaças iminentes, como hordas de zumbis se aproximando ou o aparecimento de um dos chefes do jogo. Isso ajuda a mantê-los sempre atentos e preparados para qualquer perigo. Em resumo, a ambientação sonora de Left 4 Dead é uma parte fundamental da experiência do jogo, ajudando a criar uma atmosfera assustadora e intensa para os jogadores. Assim como os efeitos sonoros são importantes para criar uma atmosfera tensa e realista em um jogo de zumbis, os efeitos sonoros também são cruciais em jogos de fantasia ou época medieval. Cada som deve ser cuidadosamente selecionado e equilibrado para garantir que ele contribua para a atmosfera geral do jogo e torne a experiência de jogo mais imersiva. Por exemplo, o som de cavalos galopando pode ser usado para indicar a presença de inimigos ou para acompanhar o movimento dos personagens. De maneira similar, o som das espadas sendo retiradas da bainha ou colidindo durante a luta pode ser utilizado para acompanhar a ação de combate e tornar a luta mais intensa. O som de sinos de torres de guarda pode ser usado para indicar a presença de inimigos ou para dar um alerta às aldeias, enquanto o som de música, danças e risadas pode ser usado para criar uma sensação de alegria e comunidade nas aldeias e castelos. O som de ovelhas, galinhas e outros animais podem ser usados para criar uma sensação de vida nas aldeias e nos campos, enquanto o som de trovões e chuva pode ser usado para criar uma sensação de perigo e tensão durante tempestades ou para indicar mudanças climáticas. Em conclusão, os efeitos sonoros são uma parte importante da criação de um jogo de fantasia ou época medieval bem-sucedido e devem ser cuidadosamente considerados, para garantir que eles contribuam para a atmosfera geral do jogo e tornem a experiência de jogo mais imersiva. Que tal exemplos de jogos que fizeram isso? Um jogo de ambientação medieval que faz uso desses sons é o famoso Kingdom Come: Deliverance. Kingdom Come: Deliverance é um jogo de RPG que se passa na Europa do século XV. A ambientação sonora é um aspecto importante para ajudar a criar a atmosfera histórica e imersiva do jogo. A trilha sonora do jogo é composta por música clássica e tradicional, que é adequada para a época em que se passa. As músicas são suaves e melancólicas e se adequam perfeitamente ao clima geral de opressão e desespero da época. Além da trilha sonora, os efeitos sonoros também são importantes para a ambientação sonora de Kingdom Come: Deliverance. O barulho dos passos, o som dos animais e o som dos ambientes naturais, como o vento e o canto dos pássaros, ajuda a imergir o jogador na paisagem rural da Europa medieval. A ambientação sonora também é usada para ajudar a contar a história do jogo. Durante as conversas com os personagens, os jogadores podem ouvir a música de fundo mudar de acordo com a tensão da conversa, ajudando a transmitir as emoções dos personagens. Já em jogos de guerra, temos outro tipo de ambientação com sons. O som de tiros, por exemplo, é crucial para estabelecer a presença de inimigos e para acompanhar as cenas de combate. O som realista de armas disparando ajuda a criar uma sensação de urgência e tensão, transmitindo ao jogador ou ao espectador a importância da situação. De maneira semelhante, o som de explosões pode ser usado para indicar ataques de granadas ou bombas para criar uma sensação de perigo e destruição. Esses sons podem ajudar a transmitir a magnitude da situação e da intensidade da ação. Os sons de veículos militares, como tanques e aviões, são importantes para indicar o movimento de tropas e o progresso da guerra. Esses sons podem ajudar a criar uma sensação de escala e realismo, transmitindo a complexidade da situação militar. O som de rádios também é importante, pois pode ser usado para transmitir informações entre as tropas e para criar uma sensação de comunicação durante a guerra. Esses sons ajudam a transmitir a importância de coordenação e da comunicação efetiva durante o combate. Os sons de gritos e ordens dadas por oficiais ou soldados são igualmente importantes, pois podem ser usados para criar uma sensação de caos e confusão durante a ação de combate. Esses sons ajudam a transmitir a pressão e a urgência da situação. Por fim, o som de helicópteros voando e pousando é crucial para indicar a chegada de reforços ou para acompanhar a ação aérea. Esses sons podem ajudar a transmitir a dinâmica da ação aérea e a importância da presença aérea no combate. Agora, algumas das sugestões de sons ambientes em jogos de corridas incluem sons de motores. Os sons de motores são extremamente importantes na ambientação sonora de um jogo de corrida, pois eles acompanham a ação e criam a sensação de velocidade e emoção que os jogadores procuram. É importante que os jogos de motores sejam potentes e realistas e que eles sejam sincronizados com a ação na tela. Sons de pneus.
Os sons de pneus derrapando, derrubando cones e outros obstáculos contribuem para a sensação de ação e perigo que os jogadores experimentam. Eles criam uma sensação de urgência e imprevisibilidade e são uma parte importante da atmosfera sonora do jogo. Sons de multidões. Os sons de multidões animadas e gritando criam a sensação de torcida e emoção durante a corrida. Eles dão vida às áreas de corrida, tornando a experiência mais imersiva e realista. Sons de música. A música é uma parte importante da ambientação sonora de um jogo de corrida e pode ser usada para criar uma atmosfera animada e emocionante. Ela acompanha a ação da corrida, contribuindo para a sensação de velocidade e emoção. Sons de anúncios. Os sons de anúncio de rádio, patrocinadores e outros anúncios ajudam a dar vida e realismo às áreas de corrida. Eles criam a sensação de que os jogadores estão participando de uma corrida real, com patrocinadores e cobertura da mídia. Sons de transmissão. Os sons de transmissões de rádio, comentários e entrevistas contribuem para a sensação de cobertura ao vivo da corrida. Eles ajudam a tornar a experiência mais imersiva e realista, dando aos jogadores a sensação de que estão participando de uma corrida real, com uma cobertura ao vivo. Som de objetos. O som é uma componente fundamental para criar a sensação adequada em jogos, filmes, animações, entre outros. Eles podem transmitir emoções, estabelecer a ambientação, dar pistas sobre o que está acontecendo e muito mais. Para alcançar esse objetivo, não basta apenas escolher os sons certos para as situações. É preciso que eles tenham as características corretas de frequência, volume e efeitos. Variações de sons são importantes para atender ao propósito desejado em ambientes virtuais. Essas variações podem incluir mudanças na frequência, volume e efeitos sonoros que podem ser ajustados de diferentes maneiras para se adequarem à situação específica. Vamos dar alguns exemplos para ilustrar. Imagine um jogo de ação. O som de uma explosão pode ser ajustado para ter um volume alto para causar um impacto forte e imediato. Um efeito de distorção pode ser adicionado para sugerir que o personagem está sendo afetado por uma onda de choque. O volume também pode ser utilizado para transmitir a sensação de distância, assim como na vida real. Quanto mais perto, mais alto o som. Quanto mais longe, mais baixo. Por exemplo, em um jogo de tiro, em primeira pessoa, o som de um tiro a uma certa distância seria mais baixo do que o som de um tiro mais próximo. Os efeitos sonoros também podem ser utilizados para indicar a localização de uma pessoa. Por exemplo, aplicando um efeito de eco pode sugerir que a pessoa está em um espaço aberto, enquanto a falta de eco indica que está em um ambiente fechado. Mudanças no efeito também podem indicar que a pessoa se moveu de um cômodo para outro local. Vale lembrar que o ambiente onde os sons são produzidos afeta as ondas sonoras de diferentes maneiras. Por exemplo, o som de passos de uma pessoa pode soar diferente, dependendo se ela está dentro de casa, fora dela ou em um cômodo diferente. Isso acontece porque o ambiente modifica as características das ondas sonoras, resultando em variações na forma como o som é percebido. O trabalho com o som é uma parte crucial para criar a atmosfera adequada em ambientes virtuais. Variações de frequência, volume e efeitos são ferramentas valiosas para alcançar esse objetivo, assim como levar em consideração como o ambiente afeta. Mecânicas. Vamos começar com um exemplo de jogo de aventura ou stealth. Em jogos desse tipo, o movimento do personagem pode atrair inimigos se o som for mais alto, tornando o jogo mais desafiante. Nesses casos, o jogador deve ser cauteloso ao se mover e tomar decisões estratégicas sobre quando é seguro fazer barulho e quando é melhor se mover silenciosamente. Isso demonstra como o som pode ser usado para adicionar profundidade e realismo ao jogo. Outra aplicação da mecânica de som em jogos é na criação de um mapa sonoro para o jogador. Em alguns jogos, os jogadores podem ouvir sons em diferentes direções e usá-los para determinar a localização de itens, inimigos ou outros elementos importantes no jogo. Isso aumenta a imersão do jogador, pois eles precisam usar seus sentidos, incluindo o som, para explorar e resolver desafios no jogo. Além disso, o som pode ser usado para criar tensão, suspense em jogos de terror ou suspense. Por exemplo, sons altos e estridentes podem ser usados para indicar a presença de um inimigo ou para alertar o jogador para um perigo iminente. Esses elementos sonoros são usados para criar uma atmosfera tensa e aumentar a atenção do jogador, ajudando a mantê-los presos ao jogo. A mecânica de som é uma parte fundamental de muitos jogos e pode ser usada de muitas maneiras diferentes para criar diferentes efeitos e aumentar a imersão do jogador.
É importante que os desenvolvedores de jogos compreendam como o som pode ser usado para criar uma atmosfera adequada e como as características de frequência, volume e efeitos dos sons podem ser ajustadas para alcançar os objetivos desejados. E agora, vamos conhecer alguns jogos que utilizam dessa mecânica? The Last of Us. Nesse jogo de sobrevivência e aventura, o barulho é usado para alertar inimigos e criar tensão e suspense. Dishonored. Esse jogo de stealth usa a mecânica de barulho para determinar se o jogador é detectado ou não. O jogador pode fazer barulho para distrair os inimigos, mas também precisa ser cuidadoso ao se mover silenciosamente para evitar ser detectado. Alien Isolation. Esse jogo de terror usa a mecânica de barulho para criar tensão e medo. O jogador precisa mover-se silenciosamente para evitar ser detectado pelo monstro alien, mas também pode usar barulhos para distrair o monstro ou atrair seus inimigos humanos. Hitman. Esse jogo de ação stealth usa a mecânica de barulho para determinar se o jogador é detectado ou não. O jogador pode fazer barulho para distrair os inimigos, mas também precisa ser cauteloso ao se mover silenciosamente para evitar ser detectado. Esses são apenas alguns exemplos de jogos que usam a mecânica de barulho. Há muitos outros que exploram essa mecânica de maneiras diferentes para criar diferentes tipos de jogabilidade e imersão para o jogador. E também são belos exemplos de como o som pode ser utilizado para criar a atmosfera do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!